Olá, gente, vamos à correção agora da questão número 2 de eletrônica linear, beleza? Vamos nessa aí. Ok, curso A preparatório de eletrônica para concursos, eu sou o professor Humberto Amaral. E a questão de prova do Instagram número 2, ok? Essa questão de eletrônica linear. Essa questão foi daquela para técnico de eletrônica de nível médio, né? Do concurso do município de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais, de 2020. Bem, o que diz a questão? Diz o seguinte: no circuito da figura, supondo que todos os amplificadores operacionais são ideais, a tensão de saída VO em volts vale. Então ele nos dá aqui um circuitinho, né? Onde eu tenho duas entradas aqui, uma de 2 volts, uma de 1 volt. Um amplificador operacional e aqui outro operacional na saída do primeiro, e o meu VO está aqui, tá? Bem, antes da gente fazer essas contas direto ali, sair calculando, vamos entender rapidamente, né, o que vem a ser ou quais as configurações possíveis do amplificador operacional, tá bom? Vamos lá então. Bem, primeiramente, o amplificador operacional é um amplificador diferencial, né? A gente na parte na nossa parte do nosso material teórico, a gente vai ter uma explicação um pouco mais profunda, mais detalhada do que vem a ser o amplificador operacional. Aqui no momento, para a gente poder resolver essa questão, basta a gente saber que o amplificador operacional é um circuito, né, amplificador, onde eu tenho principalmente duas entradas nele, né? Uma entrada inversora, que tem um sinal de menos ali na entrada, e uma entrada não inversora, onde eu tenho um sinal de mais, tá? Então, basicamente, eu tenho duas entradas, como eu falei, um amplificador diferencial, eu posso utilizar as duas ou uma ou outra, tá? Com o amplificador operacional, além de, obviamente, a gente amplificar o sinal, ele pode ser utilizado com diversas configurações diferentes, tá? A gente vai dar uma olhadinha nessas configurações bem rapidamente. Aqui está o desenho do amplificador operacional, né? Entrada inversora, não inversora, o maisinho, entrada inversora, o menos, alimentação positivo e negativo e a saída, tá? Ele utilizado dessa forma assim, ou seja, sem nenhum complemento a mais, ele pode ser utilizado como um circuito comparador, onde ele vai estar comparando a entrada não inversora com a entrada inversora. Geralmente ele acaba fazendo um sinal de subtração. Se elas forem iguais, eu acabo tendo um sinal zerado na saída dele, ok? Bem, além dessa configuração, a gente pode utilizar outros tipos de configurações muito utilizadas, né, na eletrônica. Uma delas é o amplificador como um amplificador inversor. Repare que eu tenho um sinal de entrada na minha entrada inversora, por isso que ele é inversor, tá? E aí a minha entrada positiva, né, a minha entrada não inversora, é ligada ao terra. Bem, o sinal que é aplicado nesse amplificador é retirado na saída amplificado. Com que valor? O valor vai ser esse resistor de referência aqui, dividido pela resistência de entrada, multiplicando esse valor o valor da tensão de entrada. Então, a minha tensão de saída será igual à tensão que está entrando no circuito, vezes o valor do resistor de referência subtraído pelo resistor de entrada. Lembrando que o sinal vai ser negativo, então o sinalzinho de menos aqui na fórmula é porque eu estou utilizando a entrada inversora. Então, o sinal que vai sair, ele vai sair invertido. O menos ali não quer dizer que ele vai ser só necessariamente negativo, tá? Claro, se eu botar um sinal DC de corrente contínua, né? O sinal contínuo, ele vai sair negativo. Se eu botar um sinal que não seja sinal de corrente contínua, ele vai sair invertido, tá? Bem, eu também posso utilizar ele na configuração não inversor, tá? Aí o meu sinal de entrada continua com a referência dos dois resistores, né? Eu tenho resistor de referência aqui, o resistor R1, que agora não é mais de entrada, mas continua servindo para eu fazer o cálculo do valor da amplificação, e a minha entrada agora é na entrada não inversora, tá? Qual vai ser o valor da minha tensão de saída nessa configuração? É a mesma coisa do que o outro, parecido, né? Ou seja, a minha tensão de entrada multiplicado pela divisão entre o meu resistor de referência e o meu resistor de entrada. Só que nesse caso eu tenho um ganhozinho a mais. Então vai ser a unidade mais essa divisão da referência pelo resistor de entrada
esse valor eu multiplico pela entrada, é o meu valor de saída, tá? Então essas são as duas operações básicas do amplificador operacional. Ele como amplificador inversor, ele como amplificador não inversor. As fórmulas não são difíceis da gente decorar, né? Então fica bem fácil de você fazer isso numa prova. É bom você fazer bastante exercício sobre isso. Outra aplicação que a gente pode ter é o amplificador como somador. Repare que esse amplificador somador, na verdade, é a mesma configuração do amplificador inversor. A diferença é que ao invés de eu ter uma única entrada, V1, eu tenho aqui ó, V1, V2, V3 e posso ter outras entradas ainda, V4, V5, posso botar quantas entradas eu quiser. A minha saída aqui, VO, ela vai ser justamente a soma dessas entradas todas. Lembrando que cada uma das entradas eu vou ter o mesmo cálculo que eu teria no amplificador inversor. Então, repare, nesse exemplo aqui, ó, qual vai ser a minha saída? Primeiro, vai ser negativa, né? Menos porque eu estou usando a entrada inversora, a entrada com sinal de menos. Então, vai ser, primeiramente, essa entrada V1, a saída dele seria V1 vezes RF dividido por R1, mais o que eu vou ter na entrada V2, que vai ser RF dividido por R2 vezes V2, mais o que eu vou ter na entrada V3, multiplicando por RF dividido por R3, tá? Repare que se você eliminar o R2 e R3, né, as entradas de V2 e V3, o que você tem ali é um amplificador inversor. Então é só lembrar, se você sabe o amplificador inversor, você sabe o somador, tá? Outra aplicação é o subtrator. O subtrator, lembre-se que eu falei lá no começo, que se você tem um sinal na entrada inversora e um sinal na entrada não inversora, eles tendem a se anular, ou seja, eu tenho uma subtração desses sinais. Então observe aqui, ó, eu usando ele como subtrator, eu estou usando as duas entradas. E também podíamos chamar de comparador, mas nesse caso chama-se subtrator. E como é que vai ser o cálculo? Olha só. O cálculo da entrada V1, que é esse lado de cá, a entrada não inversora, repare, R1 e R3 aqui, ó, eu estou fazendo o papel de um divisor de tensão. E a tensão que está na entrada propriamente dito é a tensão paralela aqui, ó, ao R3. Então eu vou ter o valor dessa entrada vai ser o quê? Vai ser V1, que é o valor de entrada, vezes essa tensão aqui, né? No caso, a tensão que está na entrada não inversora, que é um divisor de tensão, então vai ser R3 sobre R1 mais R3. Lembrando que eu tenho que levar em conta, gente, o ganho que eu tenho aqui. Lembra do ganho? Lá no amplificador não inversor, observe que a fórmula está aqui do lado. Então vai ser esse valor dessa tensão de entrada vezes o ganho, que vai ser, nesse caso aqui, o resistor de referência é o R4, então vai ser R4 dividido por R2, né? Mais 1, que é o mesmo cálculo que a gente viu lá no amplificador não inversor. Então esse conjunto todinho aqui, ó, é o valor que está entrando na entrada V1. Como ele é um amplificador diferenciador, eu vou subtrair, né, um subtrator agora, do que está entrando na entrada V2, que é uma entrada o quê? Inversora. Então a mesma fórmula lá da inversora, ou seja, menos vai ser o que está entrando em V2, multiplicando pelo resistor de referência, que é o R4, dividido por R2. Viram que eu aplico, na verdade, as duas fórmulas ali. A fórmula do amplificador não inversor e a fórmula do amplificador inversor, tá? Outra utilização do amplificador operacional é usado como seguidor unitário, buffer, né, ou seguidor de tensão, onde eu vou ter o ganho igual a 1, ou seja, o que entra, sai. Não há nada alterando o sinal. Isso serve, entre outras coisas, como buffer. Buffer é um nome utilizado genericamente na eletrônica, mas ele serve como um separador, tá? Entre um sinal de entrada e saída. Ele também serve para recuperar um sinal que está meio caído, coisa assim, tá? Então seria essa utilidade, né, do seguidor unitário. Outro circuito também muito falado quando se trata, né, de amplificador operacional é o integrador, tá? E o diferenciador. Repare que esses dois circuitos utilizam um capacitor, tá? O pessoal gosta muito de macete para lembrar de nome. Eu particularmente uso o seguinte, esse aqui, ó, o diferenciador, que tem o capacitor primeiro aparece o capacitor, é o único que tem no nome diferenciador uma letra C. Então eu usava muito isso para lembrar a diferença entre integrador e diferenciador, para eu lembrar quem era quem. Eu via que o primeiro item era um capacitor
integrador, diferenciador, tem um capacitor no nome, ok? O nome dele aparece ali. Bem, vamos lá. Nesse caso desses dois circuitos, né, do integrador e diferenciador, reparem que o cálculo dele é complexo, porque o integrador ele usa um cálculo de integral e o diferenciador o cálculo diferencial. Esses cálculos vocês só vão ver, obviamente, no ensino superior, não é um cálculo utilizado em nível médio. Portanto, em provas de nível médio, né, para técnico de eletrônica, eles não cobram esse cálculo, tá? Então, o que eles cobram em relação a esses dois circuitos? Basicamente, o que eles vão cobrar é que você identifique o que é um integrador, ou se o circuito é um diferenciador, e no máximo eles vão pedir para vocês o quê? Formas de onda, tá? Então, esse aqui, ó, essas aqui, aliás, são as formas de onda do circuito integrador, tá? No geral, a forma de onda do sinal de saída de tensão é proporcional à curva do sinal, ou seja, ele vai depender da variação. Em geral, o que eles mostram mais, né, é uma onda quadrada, né, formando na saída uma onda triangular, né, ou uma senoide sendo defasada. E no circuito diferenciador, o circuito ele é um detetor de taxa de variação. Ele só vai ter variação na saída quando eu tenho variação do sinal de entrada. Então, basicamente, uma onda quadrada vai me fornecer uns picos de tensão, ok? Positivos e negativos. E a senoide, como vimos no integrador, ela vai estar, então, como é que se diz? Atrasada ou adiantada em relação ao sinal, tá? Eu vou ter defasagem do sinal. Então, basicamente é isso. Integrador e diferenciador, o que se cobra em prova é para você fazer a identificação. No máximo, talvez pedir a fórmula, mas não é para você resolver, é só para você identificar qual é a fórmula. Integrador tem ali o símbolo da integral e diferenciador tem o símbolo ali da cálculo de diferenciação. São cálculos, como eu falei, de nível superior, então provavelmente não vai cobrar na prova de nível técnico, tá bom? Bem, então vamos lá, vamos à resolução do circuito propriamente dito. Bem, o circuito da prova do Coronel Fabriciano me dá esse circuito aqui. Se a gente observar agora, então, olha só, esse primeiro conjunto aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um amplificador utilizado como um circuito somador, ó, porque eu tenho duas entradas, ok? Então, vou aplicar a fórmula do somador, que vai ser, né, esse sinal aqui multiplicado pela divisão, né, da referência menos a entrada, mais esse sinal aqui multiplicado pela referência dividido pela entrada. Lembrando que vai ser sempre negativo, ok? Porque está usando a entrada inversora, a entrada com sinal de menos, tá? Essa aqui está a fórmula. Substituindo os valores na fórmula, então eu vou ter, né, 2,7K dividido por 1,5K vezes 2 volts, mais 2,7K dividido por 1,2K vezes 1, ok? Então a fórmula ficou assim, ó. Fazendo a continha direitinho, eu vou ter esse valor aqui, ok? 2,7 por 1,5 vai dar 1,8 vezes 2, e 2,7 dividido por 1,2 dá 2,25 vezes 1. Ok? 3,6 mais 2,25 me dá uma saída de 5,85 volts. Negativo, menos 5,85. Esse valor que está aí é um valor dessa saída aqui, ó, saída desse primeiro circuito. Vamos olhar agora o segundo circuito operacional. Repare, esse segundo circuito aqui, ó, eu estou entrando pela entrada inversora, né, o negativo aqui, e é simplesmente um circuito, o quê? Inversor, eu só tenho uma única entrada. Como é que é feito o cálculo disso? Exatamente como a gente fez no anterior, só que eu só tenho um módulo só, não preciso somar nada. Então, qual vai ser o cálculo? Vai ser a tensão de saída vai ser menos, né, já que isso aqui é um amplificador inversor, a referência, que é o 20K, dividido por 7,5K, que é o resistor de entrada, vezes o que está entrando. Se a gente substituir os valores, né, 20K e 7,5K estão aqui, e a entrada é 5,85. Então, a gente vai ficar com menos 20K dividido por 7,5K, vezes a entrada que é menos 5,85. Fazendo essa continha, a gente vai ficar com 2,66 vezes menos 5,85, e vai dar 15,6. Lembrando que aqui, ó, como é uma entrada inversora e o sinal que está entrando ele é invertido, é menos, né, é negativo, a saída vai ser
positiva. Então, meu sinal de saída, 15,6K, ok? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e vamos só corrigir o próximo desse segundo conjunto, tá bom? Até lá!